Meu bom dia oficial para a turma 42. Vamos dar início à nossa quarta aula de ações básicas. Hoje a aula que eu separei para vocês foi com relação à avaliação, né, e qual a técnica de curativo que a gente usa, dependendo aí da ferida que a gente está analisando. Lembrando que o nosso paciente continua sendo um todo. O cuidado com o curativo é apenas mais uma intervenção de enfermagem que a gente vai assistir esse paciente ao longo do período que ele necessitar dos nossos cuidados e da nossa assistência, tá? Sendo também aí um leque de oportunidade para o profissional técnico de enfermagem, porque ele pode fazer uma especialização em atualização em feridas e ele pode oferecer esse serviço, né, na comunidade dele, cobrando um valor. Esse valor é estipulado por uma tabela existente no Corém, tá? E aí você, com a sua carteira em dia, você pode solicitar essa tabela e começar a efetuar acompanhamento ali dos pacientes, tá? No ambiente domiciliar, realizando curativos, né? Principalmente agora nesse período de pandemia, é uma ferramenta de ganho extra que as pessoas não querem ir até a unidade, né? Então ela recebe o cuidado em casa. O técnico de enfermagem é habilitado para estar administrando, né, essas intervenções, esses cuidados de enfermagem em casa. Gostaria de ressaltar aqui para vocês que prescrição de curativo, prescrição de cuidados com o curativo é uma prática exclusiva da enfermagem, ok? Não é uma prática aliada à medicina. Então, assim, às vezes você está com dúvida com relação a que tipo de material usar. Não adianta perguntar para o médico, tá? O médico ele vai prescrever medicação. Quem prescreve cuidado e intervenção é a enfermagem. Então, a prática do curativo é uma das práticas que fica à nossa disposição. Sendo assim, ela é de inteira responsabilidade da enfermagem. Então, se a enfermagem faz uma ferida cicatrizar, bônus para a enfermagem. Se a enfermagem não dá atenção para uma ferida e ela infecciona a ponto de necrosar, também, né, é aí uma desassistência, uma negligência por parte da enfermagem. Então, se o nosso paciente está internado e ele necessita dessa intervenção, muita atenção e muito cuidado para com ele, tá? Mas ele continua sendo um todo que necessita de curativos. Ele não é só o paciente do curativo, tá? Vamos começar a colocar agora na nossa cabecinha que as coisas mudam. Vocês vão ouvir muito comentário do tipo: ah, o da ferida lá do 35? Eita, Neide, hoje tu tá com o da ferida lá do 35. Se prepara. Eita, fulana. Ontem eu fiquei com do pé lá do 48. Menina, tá horrível. Então, nossa, melhorou muito. O paciente, ele não perde a identidade porque ele ganhou, né, um rótulo ou algo do tipo. Ele continua sendo o nosso paciente que merece respeito. E ontem nós verificamos que a audição, né, é o último sentido que morre. E é através da audição que a gente começa a adquirir processos depressivos também. Então, quando eu estiver lá dando aula no laboratório para vocês, eu vou dar alguns exemplos de expressões faciais, né? Existem algumas feridas que esboçam alguns odores, né? E esses odores não são agradáveis. Tem algumas técnicas que a gente usa para minimizar o transtorno, né? Tanto para a gente quanto para o paciente. Mas você acha mesmo, para você vai ser desconfortável estar ali sentindo aquele cheiro por alguns minutos. Mas imagina para quem está exalando aquele cheiro, que vai ficar com aquele cheiro. Principalmente, vamos lá, paciente queimado, grande queimado. O odor é de carne queimada e vai incomodando, né? Paciente que está com uma ferida com tecido necrótico, o odor é de carne podre, né? Então, assim, são odores que acabam desestabilizando o paciente. A enfermagem tem que estar acostumada com esse tipo de situação, né? E a nossa reação facial, ela fala muito da nossa personalidade. Então, vamos lá. A Joelma pegou um paciente que está com uma ferida necrótica, com tecido necrótico. O odor tá bem característico. E aí, quando a Joelma termina de desenfaixar, a Joelma começa, como a Criano diz, né? A Joelma começa a engoiar. Ou então a Joelma esboça uma reação de espanto,
Daí o paciente, que não é bobo nem nada, ele fica fazendo leitura corporal. Fala assim, menino do céu, se até aquela mulher que é acostumada a ver isso se assustou, tu imagina, não tem jeito não, vão amputar mesmo, vão tirar, já era, não tem mais jeito. Tá muito feio, tá horrível. Então, a nossa forma de abordagem, ela fala muito da nossa personalidade e diz muito pro nosso paciente, além do que as palavras dizem, que a gente viu na primeira aula, né? Que nem sempre a forma de comunicação é a palavra falada. Então, vamos lá. O doente, ele vai desculpar um erro de diagnóstico, ou seja, ele estava com malária e disseram que era dengue. Ele vai desculpar, é parecido mesmo, né? Ali não tinha como o coitado saber. Ou então, vamos lá. O paciente chegou ao hospital e descobriu que estava com virose. Só que essa virose era um HIV, né? O médico não errou, porque HIV é uma infecção causada por vírus, só que ele não sabia que era um vírus tão, né, que ia trazer tantas consequências assim para o paciente. Então, o paciente ele erra um erro de diagnóstico, mas ele não perdoa um erro de prognóstico. Ou seja, né, período de tempo que ele vai ficar sob os cuidados, sob internação ou sob o tratamento, tá? Prognóstico é o tempo de tratamento e se esse tratamento é curativo ou paliativo, ok? Então, o paciente ele tem de lata, na lata a gente já joga para ele, né, quais são as possibilidades. Então, a gente não mente para os pacientes. A avaliação que a gente faz, né, quando a gente vai avaliar uma ferida, vamos avaliar de maneira visual qual é o tecido que está ali, qual é o tamanho, né, da extensão, se ela é profunda, se ela é rasa, se tem tecido de granulação, se tem tecido necrótico, qual é o odor que essa ferida está exalando, né? Vamos escutar, né, os relatos do paciente desde quando tudo começou, o que foi que ocasionou, o que foi que causou essa ferida aqui? Foi uma picada de cobra, minha filha. Foi uma ferrada de arraia, né? Ferrada de arraia aqui na nossa região, ela é muito comum, mais comum do que o que a gente imagina para fazer acompanhamento de feridas, né? Picada de cobra também, que causa uma necrose ali tecidual. Deixa eu ver. Uma furada de prego num pé diabético, um calo no pé diabético, né? E por aí vai. E aqui, ó, por último, nós vamos oferecer a assistência adequada e eficaz, embasada na ciência e principalmente na técnica adequada para aquele tipo de paciente. Existe uma avaliação, né? É o parâmetro Mensuri. O parâmetro Mensuri, ele fala para a gente verificar qual é a medida, né, de comprimento, largura, profundidade e onde é a área afetada. O exudato, tá? Exudato. Também, Henrique, muito comum leishmania aqui no estado. Então, vamos lá. O exudato, né? Se ele está liberando secreção, o exudato é uma secreção, pode ser ela sanguinolenta, purulenta, né, com aspecto de pus, pode ser só uma secreção serosa ou pode ser uma secreção aquosa, como por exemplo, tu caiu de bicicleta e ralou no asfalto, fica saindo aquela secreçãozinha aquosa, não é? Fica saindo só aquela água, assim como se a pele estivesse suando, ali a pele está perdendo eletrólitos. Tá? Por isso que aquela raladura ou queimadura também, quando a gente perde muito líquido, né, a gente fica desidratado. Exatamente, a famosa salmoura. Então, o exudato a gente avalia a quantidade e qual é a qualidade. Qualificar é dizer se essa secreção é aquosa, purulenta, sanguinolenta, serossanguinolenta, né? Se tem ali uma secreção com sangue, mas ela lembra ali um pouquinho de pus, né? Com sangue também misturado, então é uma secreção serossanguinolenta. Qual é o A aqui, ó, é de aparência, né? Qual é a aparência da ferida? Ela tem um leito, essa ferida? Tem borda delimitada? Qual é o tipo? Qual é a quantidade de tecido que está por ali? Né? Suffering é dor, né? Qual é a intensidade da dor que esse paciente sente quando a gente manipula, né, essa ferida? O Warding, que é o descolamento, né? Deslocamento, desculpa, que é a presença ou a ausência, tá? Quando o tecido tá soltando a casquinha, tem presença, né? Ou não, tá tudo ali, o que tem ali tá impregnado.
E a reavaliação, que é o reevaluation, que é a monitorização periódica de todos esses parâmetros. Então, vamos lá. Se a enfermagem prescreveu curativo de 6 em 6 horas, ou 2 vezes ao dia, ou ainda todas as vezes que o curativo estiver molhado. Digamos que o paciente passou por um procedimento cirúrgico, né? Um procedimento invasivo, como, por exemplo, uma laparotomia exploratória, que é a famosa cirurgia de barriga aberta. Né? Exploratório porque o médico ele tinha que observar lá dentro, o cirurgião tinha que entender lá dentro onde era que estava a causa de todos os sintomas, né? Ou da patologia daquele paciente. Então ele vai procurar, ele vai explorar, investigar. É a laparotomia exploratória. Porque quando o médico sabe onde realmente é a infecção, onde é o foco da doença, ele abre em cima. Né? Quando não tem como saber, ele faz uma laparotomia exploratória para investigação, que é aquela cirurgia da barriga aberta, né? De grande extensão. Então, abre aqui do apêndice xifoide até ali a sínfise púbica, para dar uma analisada. E quando o paciente levanta, ele faz esforço na musculatura abdominal. Quando o paciente evacua, ele faz esforço na musculatura abdominal, né? Quando ele vai se movimentar na cama, ele faz esforço na parede abdominal. Quando ele vai comer, o próprio movimento da deglutição faz com que ele movimente, né, a musculatura. Então, vai ficar saindo secreção. E aí a enfermagem vem e troca quantas vezes forem necessárias. Exatamente, Valéria, tem que avaliar o grau da queimadura também. Então, vamos lá. E a borda, né, que é o Weidge, a borda. Qual é a condição da borda da ferida, né? E qual é a condição da pele adjacente, o que está em volta dela. Então, vamos lá. Com relação à medida, tamanho e formato de uma ferida alternam-se durante o processo de cicatrização. Então, tem o fechamento por primeira intenção, por segunda intenção, né? Por terceira intenção. E aí a gente observa qual é o movimento ali de cicatrização. Quando você está acompanhando um paciente que necessita desse cuidado, o legal é você tirar uma foto para fazer um acompanhamento. Então você mensura ali com uma régua próximo e tira uma foto. Daí no outro dia você mensura e tira uma foto, para você avaliar o parâmetro e mostrar para o paciente, né, o passo a passo. É a evolução do seu trabalho, né, em conjunto ali com o paciente. Não te aconselho a expor isso em lugar nenhum, a menos que você esteja numa palestra, num curso, ou esteja num trabalho de intervenção, né, um estudo de caso. Do contrário, você guarda aquilo ali para o seu acervo pessoal. Então, não posta. Não é legal, tá? A gente fazer esse tipo de postagem. Agora, se o paciente fizer e te marcar, é outra história. Forma de acompanhamento do processo de cicatrização, né? Deve ser feito com regularidade, de forma aguda ou de forma crônica. Por exemplo, essa ferida. Foi porque o paciente, professor, ele sofreu um acidente automobilístico e ele ficou acamado porque ele não conseguia se movimentar, que foi fratura exposta nos membros inferiores. E aí ele adquiriu uma ferida aqui na região sacral, de tanto ficar deitado. Então, é uma ferida aguda. Ou não, professor, esse nosso paciente, ele é um paciente que tem diabetes. E aí ele desenvolveu ali uma ferida por conta de um calo no pé, não cicatrizou e a ferida foi subindo e agora está nessa condição. Então, a gente tem aqui uma ferida crônica. Ou, por exemplo, o paciente tem erisipela, né? Que é esperado ali que ele desenvolva uma ferida. Ferida aguda evolui com maior rapidez e a medida deve ser feita a cada troca de cobertura. Oxi! Calma lá que vai passar. Pronto. A medida da área da ferida, né? A gente pode fazer o seguinte. Um decalque ou uma modelagem de uma ferida. Pode fazer a utilização de um papel quadriculado e colocar o desenho da lesão sobre o papel, tá? E circular a área que foi recoberta. Pode ser ainda recomendado o uso simultâneo do desenho e a fotografia da lesão. Eu prefiro a fotografia, tá bem? Eu coloco uma régua próximo, né, e faço uma fotografia bem perto. Dali eu avalio tecido de granulação, a borda, o tamanho e a espessura.
eu tenho como avaliar. Daí, no outro dia, quando eu chego lá para fazer o curativo novamente, eu tiro, né, aquela cobertura e fotografo mais uma vez. Daí, eu vou mostrando para o paciente a evolução, porque às vezes o paciente ele não acredita. Eu acho que isso aí não está melhorando absolutamente nada. Daí, quando ele vê a foto, ele fala assim, não, realmente está melhorando mesmo. Né? Aqui, ó. Eu trabalho dessa forma. Eu coloco uma régua, tá? E eu mensuro largura, tá? E dependendo da situação, eu consigo mensurar até profundidade. Eu coloco a régua ali, né? Transversal, né? E longitudinal. Daí eu observo ali a profundidade dessa borda aqui, ó. Aqui é uma borda e dentro eu observo a profundidade. Eu gosto de trabalhar assim. Com relação ao exudato, ele vai variar de acordo com o processo de cicatrização. Então, vamos lá, a gente tem como avaliar a quantidade, a qualidade e o odor. O odor pode indicar um processo infeccioso. Então, aqui, ó, algumas coberturas podem produzir mau cheiro, né? Com relação à quantidade. A quantidade pode ser mínima, moderada ou intensa. Com relação à qualidade, né? O aspecto pode ser serosa, sanguinolenta, purulenta ou mista, que é a sero-sanguinolenta, né? Quando ela tem presença ali de sero, mais uma presença de sangue. Ou a puro sanguinolento, que é quando ela tem sangue e pus. Então, vamos lá, professora, como é que é uma secreção serosa, assim, para me entender? Tá, uma secreção serosa, você observa que ela é mais espessa, tá? Ela é aquosa, mas ela é mais espessa. Quando você pega assim nela, ela lembra ali o aspecto do catarro, né? De uma secreção ali com bastante grânulos. Então, ela é uma secreção serosa. Sanguinolento, né? É quando tá saindo ali um pouquinho de sangue. Ela não tá com sangramento ativo. O sangue não é ativo, mas a gente percebe ali uma presença de sangue naquela secreção. Quando a gente puxa os gases, né, a gente observa que ela está suja de sangue. Então, é uma secreção sanguinolenta. Secreção purulenta, eu acredito que todos nós sabemos como é, né, uma secreção purulenta. E aí, quanto mais escuro e denso for esse pus, maior está a infecção instalada no organismo do nosso paciente. E misto quando ela tem sangue e pus ou quando ela tem sero e sangue, ok? Então, vamos lá. Seroso aqui, ó, tá mais aquosa, mas a gente observa ali presença de sangue. Sero sanguinolento é quando o sangue está mais denso. Sanguinolento é quando a gente observa mais o sangue. E purulento, né? Quando lembra ali o pus. Quando o pus está mais esverdeado, né? Maior está a infecção instalada dentro do organismo do nosso paciente. Com relação à aparência, indicação do estágio de cicatrização e o alcance de qualquer complicação presente. Pode ser classificada como necrose, infecção, esfacelo, que é um tecido desvitalizado, porém ele não está em estado necrótico, tá? Ele não está podre, ele está desvitalizado, não está chegando ali nutrientes necessários para que ele possa, né, se reestabelecer, se reestruturar. Temos ainda o tecido de granulação, que é quando o tecido está voltando ali a se formar, e temos o tecido de epitelização. Então, vamos lá. Ferida com necrose, uma área do tecido que se torna isquêmica, tá? Isquemia é quando não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, morre, né? Ocorre a apóxia, né? A célula vai morrer. Então, durante algum tempo, né, sem o oxigênio, sem a isquemia aqui, ó, em processo de isquemia, a célula vai morrer, a célula daquele tecido. Então, voltando para a aula de ontem, né? A morte pode ser local e tecidual, ou a morte pode ser sistêmica, que é quando o indivíduo evolui para óbito. Então, eu sempre falo assim, às vezes a gente entra num processo, né, de superioridade e tudo mais, e nós apodrecemos em vida, gente. Aí, vamos lá. Eu fiz uma cirurgia, quando eu tinha 5 anos, eu tirei a amígdala. Você acha que a sua amígdala foi para onde? Foi para o lixo, uma parte sua já apodreceu, foi jogada fora, não servia mais. Né? Então, se a gente parar assim e analisar, a gente não tem necessidade, né, de algumas coisas que a gente enfia na cabeça ali para motivar algumas questões nossas que não fazem o menor sentido. Com relação à formação da crosta, né? Essa crosta, ela tem uma cor preta ou amarronzada, tá? Que caracteriza ali uma ferida necrótica.
ela tem uma máscara ou um tamanho real da ferida. Ela necessita de uma intervenção para que essa ferida cicatrize. Essa intervenção é o debridamento, tá? Quem faz o debridamento? Debridamento é a remoção manual desse tecido necrótico. Quem faz o debridamento? Enfermeiro e médico. Geralmente o médico, quando opta por debridar, ele faz o debridamento dentro do centro cirúrgico, tá? Porque ele vai fazer uma debridação mais profunda. O enfermeiro faz um debridamento mais superficial, tá? Então a gente vai ali removendo a cada curativo, a gente vai removendo aquele tecido. Vou mostrar aqui para vocês. Tecido necrótico, ó, tem essa capa preta aqui, ó, capa preta, ou uma capa mais amarronzada aqui, ó. Aqui é um pé diabético, aqui é uma lesão por pressão, de tanto o paciente ficar numa posição só, por isso que é importante o revezamento e o posicionamento como medida de conforto para esse paciente a cada 2 horas, para que a gente faça a descompressão tecidual, tá? E aqui, ó, é uma ferida causada por uma erisipela, que é uma patologia. Aqui também um pé diabético, foi um calo, né? E evoluiu com tecido necrótico. Teve um péssimo prognóstico, né? Pé diabético a gente já imagina. Por isso que o diabético ele tem que ter muito cuidado com o pezinho dele. Sapatos sempre largos. O ideal é que a pessoa que tem diabetes não use sapato fechado, porque ela perde a sensibilidade lá nas extremidades. Então, às vezes o sapato tá apertado, tá incomodando. Aí tem um cantinho da unha assim que tá entrando, ó. E ela não percebe, porque a sensibilidade está diminuída. Depois eu vou mandar no grupo a foto de um pezinho de uma senhora que levou uma topada. Ela topou, a unha estava um pouquinho grande e aí ela topou, ela tem diabetes. Isso aconteceu na quinta passada. E aí eu tô acompanhando a evolução da ferida dela. Gente, um negocinho de nada. O pé dela tava muito edemaciado e ela é uma senhora um pouquinho mais gordinha, então o pé dela tava completamente edemaciado, tava vermelho, né? E ela teve febre por conta de uma topada que ela levou. Pra gente, teria no máximo ali ocorrido um sangramento e a gente estaria com uma dorzinha ali no local, né? Para uma pessoa normal. Mas para um diabético pode significar ali a amputação do dedo, porque ele não corresponde da mesma maneira que a gente. Então já entrei ali com uma cobertura para eu retirar só com 7 dias, né? E entramos com a medicação, com acompanhamento médico, para diminuir ali a infecção que estava se instalando. Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que não teve mais febre e que estava melhorando, tinha melhorado a dor, né? Ela já estava conseguindo andar sem dor, porque ela dizia que a dor era persistente e latente. Então, assim, um diabético é um calinho, fala, isso aí não vai dar em nada, e às vezes a pessoa perde o pé por conta disso, tá? Exatamente, Henrique, a gente tem que ficar de olho, né? A gente não pode deixar, eu sempre fico olhando, né? Quando a pessoa fala assim, eu sou diabético, não sei o que, eu dou uma olhadinha no pé, logo discreta, assim, né? Olho o tipo de calçado, e aí se a pessoa me der abertura, eu comento. Se não, eu fico quietinha, porque é muito chato chegar um monte de doutor, né? E enchendo o saco, assim, perturbando. Então, se a pessoa me der abertura, eu faço orientação. Se não, eu deixo quieto. Então, vamos lá. O tipo de debridamento, ele pode ser autolítico, né? Que é quando a gente vai utilizar aqui, ó, o próprio leucócito, as próprias células de defesa do organismo do paciente, com algumas enzimas, né? Para que o próprio paciente faça a degradação do tecido necrótico. Esse debridamento, ele é lento, porém ele é confortável, o paciente não sente dor. E ele tem a necessidade de um meio úmido, ou seja, a gente vai comprar uma placa. Dentro dessa placa pode ter ali ibuprofeno, pode ter só um anti-inflamatório. A gente coloca aquela placa em cima da ferida, ela vai grudar ali, né? Coloca aquela placa em cima e a gente só vai trocar diariamente o curativo secundário. O paciente está lá com a placa, né? O técnico de enfermagem só vai fazer a remoção da cobertura e trocar, né, as gases ali e a atadura se houver a necessidade de colocar a atadura. Então, a cada 7 dias, daí o enfermeiro coloca lá a intervenção. Se ele vai trocar com 3 dias, se ele vai trocar com 7 dias, se ele vai trocar com 14 dias, tá? Vai depender ali da quantidade de exudato. E aí, o que acontece? Tá úmido, o organismo identifica a infecção. Então, ele próprio libera leucócito e enzimas para debridar, para fazer a fagocitose, que é comer
as células que estão morrendo e levar oxigênio e nutrir as novas células que estão nascendo. Consequentemente, né, ocorre ali um processo de cicatrização. Ou esse debridamento pode ser químico ou enzimático, que é quando eu utilizo enzimas proteolíticas que vão estimular uma degradação do tecido necrótico. Ele também é pouco agressivo e necessita também de um meio úmido. Aqui entraria uma placa de carvão ativado, uma placa de hidrocoloide. Professora, como é que a gente faz? A gente compra, tá? Dependendo do paciente, o SUS ele promove esse serviço. Tem uma equipe, né, ela não trabalha em um hospital específico, ela vai em todos os hospitais em que tem um paciente que precisa de um acompanhamento da evolução de ferida. Então, a equipe de enfermagem vai e fica acompanhando. Essa equipe tem todo o material, tá? No hospital, a gente só tem o material de cobertura simples. Ou quando o paciente compra, né, esse material e a gente coloca. Ou ainda, quando o próprio técnico de enfermagem ou enfermeiro trabalha com essa abordagem, ele compra as placas e ele cobra, né, para fazer esse serviço. Geralmente a gente compra a placa e o valor varia de acordo com a medida que tem dentro, né? Se for só um anti-inflamatório, é mais barato. Se for ali um enzimático químico, como por exemplo carvão ativado, hidrocolode, é um pouquinho mais caro, né? E aqui a gente tem ó, o meio mecânico, que é a remoção do tecido necrótico com o uso de força física ou com fricção. Lembra de arear a panela? Né? As meninas aí vão lembrar muito como é que vai arear uma panela. E aí a gente faz esse mesmo movimento de fricção com um pouco de força, né? Fricção é com força, para a gente fazer a remoção ali com a própria gaze. Então a gente vai fazendo ali movimentos circulares ou movimento de vai e vem para fazer o esfregaço, né? Com fricção. Então a gente acaba ali retirando toda a secreção que estava, né, desvitalizando. Exatamente, Dionara, dói. Geralmente a gente faz isso com um paciente queimado ou um paciente que sofreu ali. É uma espécie de queimadura, né? Você ralar é uma espécie de queimadura. E temos ainda o cirúrgico, que é realizado com tesoura ou com a lâmina de bisturi. Pode ser na beira do leito, no ambulatório ou ainda no centro cirúrgico. O mais eficaz é esse, embora possa haver dor e sangramento, tá? Geralmente o médico opta por fazer dentro do centro cirúrgico, porque ele ceda o paciente, lá é um ambiente estéril, apesar de que essa ferida está contaminada, porque ela é uma ferida necrótica, então geralmente a gente faz isso aqui no final do dia. O paciente não necessita estar em jejum. Deve ter doído pra caramba, hein, quando ralou. Daí a gente vem lá com aquele monte de gaze, com, né, o PVPI, que é o antigo iodo, né? Só que agora ele mudou de nome, é o PVPI. E aí a gente faz o esfregaço. Nossa, o pessoal quer morrer. Então aqui, ó, a aparência da ferida. Exatamente, Henrique, a gente faz o esfregaço ali para estimular novas células, tá? A gente estimula o sangramento. E o sangue vivo, ele vem rico em oxigênio, então ele faz o quê? A troca, né? Das células mortas vão sair no esfregaço e as novas células para fazer a epitelização vão surgir através daquele sangramento controlado que a gente provoca com a gase, tá? É aquela coisa clichê, né? É pro seu próprio bem, dói mais em mim do que em você. Então, vamos lá. Com relação à aparência, né? Uma ferida com infecção, ela vai apresentar os sinais de dor, calor, edema, eritema e pus. Dor, o paciente relata. Calor, você consegue sentir, né? São os sinais flogísticos ou os sinais de infecção. Já anota aí, sinais flogísticos. Quais são? Dor, rubor e calor. O que é rubor, professora? Vermelhidão ou eritema, tá? Vermelhidão é eritema ou rubor. Edema é inchaço, né? Está inchado na região, tem um acúmulo ali de líquido dentro do tecido. Tem vermelhidão, que é o eritema. Tem calor, né, que a gente sente. E o paciente relata dor e você observa
a presença de pus. Então, é uma ferida com sinais de infecção. E os sinais vão variar de acordo com o agente infeccioso. Não é sempre que uma ferida contaminada, ela vai estar uma ferida infeccionada, né? Não tem ali uma infecção instalada ainda, tem um processo inflamatório. Vamos lá. Unha encravada, né? Enquanto não tem pus, está ali só doendo, tem um processo inflamatório. Daí você mexeu, né? Descomprimiu aquilo ali e criou pus. Então ali se tem uma ferida, né, com uma infecção instalada. Primeiro ela estava inflamada e depois ela envolve com uma infecção, ou seja, tem ali uma presença de bactéria. Quando nessa ferida apresenta pus, a infecção é por bactérias. Então vamos lá. Ferida com esfacelo, né? Tem uma forma de fragmento sobre a superfície da lesão, podendo cobrir grandes áreas, né? Tem um composto de células mortas que se acumulam no exudato, com cor branca ou amarela, e pode estar relacionado com o fim do estágio inflamatório, né? Do processo ali de cicatrização. Então vamos lá. Tá vendo aqui, né? Ela tem esfacelo. Daí, quando a gente molha isso aqui bastante com soro e vai fazer a remoção, então a gente também pode fazer ali o debridamento por fricção, né? E a gente vai fazendo movimentos circulares, tirando até ocorrer ali o processo do sangramento. Quando começa o sangue surgir no tecido, daí a gente para e deixa para a próxima sessão. Geralmente, embaixo de um tecido de grano de esfacelo, já tem ali um tecido de revitalização ou um tecido de granulação. Por isso que às vezes você fica com receio de mexer ou com pena do paciente porque o paciente está sentindo dor. Só que é melhor ele sentir dor por um debridamento e cicatrizar mais rápido do que eu ficar só fazendo aqui, trocando a cobertura e não removendo esse tecido. Nossa! Tá aqui, não removendo esse tecido e esse paciente ficar mais tempo sendo acompanhado. Sendo que esse prognóstico aqui, a gente libera esse paciente em 3, 5 dias, né? No caso, se a gente não retirar isso aqui, esse paciente vai ficar 10, 12 dias voltando na unidade. Sem necessidade, tá? Então, aqui eu sempre falo para as meninas quando a gente vai para estágio. Para as meninas não, desculpa, Henrique. Eu sempre falo para os alunos quando eu tô em estágio, né? Não faça carinho, faça curativo. Pense no que é melhor para o paciente. Melhor é sentir dor agora, tá? Ele sente dor agora. É um processo que dói, tá? É um processo doloroso, não tem como mentir aqui. A gente percebe que tem sinais de inflamação e de infecção. Só que se eu não tirar esse tecido de granulação aqui, o de revitalização não vai surgir. Então, a mágica não vai acontecer, tá? Quando você pegar uma ferida assim, tenta tirar o máximo, né? Eu vou tirando ali enquanto dá. Dionara, com relação à medicação, é só se tiver na prescrição, né? A enfermagem ela não prescreve medicação. Nessa situação, não. Então, assim, agora vamos lá. O paciente, ele tem uma receita porque o médico passou para ele uma dipirona e um anti-inflamatório, entendeu? Daí ele tá tomando. A gente apraza os horários com menor intervalo. Ou então, eu tô numa unidade básica de saúde e tenho um médico à disposição. Daí eu vou lá no médico e falo para ele, olha, eu tô fazendo um curativo lá na salinha de procedimento. O curativo tá com sinais de infecção, tem tecido de granulação e o paciente não tá aguentando com dor, tá? Você pode avaliar e passar alguma medicação para me dar esse suporte? Daí o médico vem e avalia, né? A gente trabalha ali, uma equipe que trabalha em conjunto. Daí o médico pode fazer essa abordagem medicamentosa. A nossa abordagem é mais de retirada, né, avaliação e acompanhamento. Então, a gente pode ali utilizar, né, pomadas ou coberturas que estejam à nossa disposição em relação ao tipo de ferida que a gente vai utilizar. Minha gente, pelo amor do santo Deus, não se passa nistatina em ferida. Nistatina é antifúngica. Pelo amor de Deus. Quando eu vejo enfermagem usando nistatina no postinho, porque era só o que tinha, minha filha, use óleo de girassol, mas não me use, tá? Nistatina, porque é doído.
Tá? É muito doído quando você vê. Ah, eu coloquei a anistatina em cima só para não grudar a gaze. Grude a gaze, no outro dia você gasta 1 litro de soro molhando, mas não me faça uma presepada dessa, não. Tá? Nistatina não é cobertura. A impressão que eu tenho é que a nistatina é a pomada do século, né? Ralou, nistatina. É picada de abelha, nistatina. Tudo que... Nistatina. Nistatina. Não sei pra que inventaram outras medicações, se a nistatina serve pra tudo. Né? Então a gente joga ali, tá grudado, não tá saindo, água, soro, molha, dentro de uma sala de curativo você vai ver, tem uma torneira enorme, tem um chuveirinho, né, que você joga a água em cima, que você pode ali fazer a soltura, né, dessa cobertura, sem trazer ali nenhum malefício para o nosso paciente. Então vamos lá. Ferida com tecido de granulação, aqui ó, né, a gente já tem aqui a demonstração do esfacelo. Tá? O esfacelo é esse mais amareladinho aqui, né? Que a gente tem que remover. Então, ele não fica ali, ó, aquela secreção escorrendo, ele fecha a ferida, tá? E ele é mais amareladinho ou é esbranquiçado. Daí a gente faz a remoção e o tecido de granulação está embaixo. E aí, o que é o tecido de granulação? Está relacionado com o estágio de restauração tissular. Então, assim, a ferida está cicatrizando. Quando eu vejo um tecido de granulação embaixo, eu falo, nossa, tá acabando esse processo. A gente tá chegando lá, a gente já saiu do tecido necrótico, chegou no tecido de granulação, chegou no tecido de esfacelo e agora a gente está chegando ali no tecido de granulação, que já é uma restauração tissular. Né? A cor da ferida vai ficar mais avermelhada e as paredes dos vasos capilares são bem mais finas e facilmente lesadas. Então, elas vão sangrar aqui ó, com facilidade. Por isso que quando eu observo né, ali o sangramento controlado, né, não precisa mais fazer fricção, porque o sangue já veio para a superfície. E nesse caso aqui, a gente já começa a mudar o parâmetro. Aqui eu ainda estava utilizando uma pomada para debridamento, como por exemplo a colagenase. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, tecido de granulação aqui e esfacelo aqui. Eu vou debridar tudo? Não. Eu vou botar a pomada para debridar só desse lado, ó. Porque não é só aqui que tem o tecido de esfacelo. Aqui já é tecido de granulação, então eu não tenho por que debridar. Porque essas células aqui são boas. Elas estão fazendo a cicatrização. Essas daqui estão atrapalhando esse processo. Então eu debrido essas, tanto com fricção, quanto com pomadas, né? A mais conhecida aí é a colagenase, mas a gente tem a papaina, a gente tem também a outra sulfametaxazol, também a gente pode estar utilizando aqui. Então tá aqui. Quando a gente começa, né, a fazer um acompanhamento, que a gente começa a observar esse tecido aqui, ó, mais avermelhado, daí a gente já muda a cobertura. Professora, qual é a pomada que eu utilizo aqui? Qual é a cobertura que eu utilizo? Óleo. Só óleo. Por quê? Lembra que ela está aqui, ó, perdendo o eletrólito? E o óleo que a gente aprendeu em farmacologia, né? Que a pomada é a base de óleo e o creme é a base de água. Então, o creme vai ser absorvido pela pele para reidratar. E o óleo ele vai formar uma barreira protetora, que foi exatamente o que esse cidadão perdeu aqui. Porque a barreira de proteção era a pele. A pele aqui não está íntegra. Então, ele está perdendo água, consequentemente, eletrólitos. Então, a gente faz essa barreira de proteção com o óleo e o próprio organismo. Tem não, Dionária, não coloquei não porque a gente não trabalha muito com essa prática, né? Então, é a abordagem que é utilizada onde a gente está, entendeu? Então, assim, se a gente está lá no Barral e Barral, lá a gente tem mecanismo. Se a gente está lá na Fundação Hospitalar, a gente tem outro mecanismo, entendeu? Então, a gente sempre fica à disposição do critério que a unidade escolhe. Mas, no geral, a famosona, assim, que utiliza em tudo quanto é canto, é a colagenase, que é a que o SUS mais compra, tá bom? Então, aqui, ó, nesse caso, sulfato de neomicina tem que ser passado pelo médico, Juan, porque ele é antibiótico, né? E o uso de antibiótico aqui no Brasil, ele é controlado agora pela receita branca carbonada. Então, só quem prescreve é médico. Então, aqui, ó, do jeito que tá aqui, né? Não tem, no caso ali, se eu for, professor, eu vou usar a neomicina. Você tá vendo tecido de granulação aqui aonde? Você tá vendo pus aonde? Porque a neomicina é um antibiótico, né? Antibiótico, ele tira infecções causadas por bactéria. Aqui não tem infecção.
né? O que tem aqui é uma revitalização, é uma resposta normal do organismo. Então, a gente precisa só estimular, ajudar. Então, eu vou fazer uma camada protetora aqui para não pegar poeira, para não vir nenhum inseto, né? E depositar os seus dejetos aqui em cima. Então, a gente vai fazer o quê? Vai passar bastante óleo e vai fechar. Vamos encharcar as gases com óleo e depois a gente enfaixa, né, esse membro aqui para deixar sequinho, no caso, né, a cobertura externa mais sequinha e, consequentemente, mais protegida. E daí, não óleo de girassol, tá? A gente sempre vai utilizar ou óleo mineral de Onária ou óleo de girassol, que são os óleos que estão à nossa disposição nas unidades, tá? Um ácido graxo aqui, mas no geral, quais são os que a gente mais tem na unidade? Ou de girassol, né? Ou o óleo mineral. Esse aqui também, ó, já é um tecido aqui de cicatrização. Quando esse tecido de cicatrização é próximo de uma proeminência óssea, ele demora mais para secar. Por quê? Na proeminência óssea, a gente vai ter a movimentação, né? Então, aqui, ó, na região aqui do joelho com panturrilha, vai ser mais difícil de cicatrizar, porque a pessoa faz movimentos, né? E se ela... Ah, professora, mas aí a pessoa anda, né, sem fazer esse movimento de adução e abdução da perna, né, de retração e extensão. Aí, depois, quando cicatrizar, a rifocina é antibiótico também. Ela só é usada se for por uma infecção, tá? Se tiver ali uma infecção com bactéria, secreção purulenta. Daí a gente pode estar utilizando ela, mas ela também é um antibiótico e precisa de prescrição médica. Tá? Então, aqui, ó, quando fica próximo aqui, o paciente ele tem que fazer o estímulo. Do contrário, vai cicatrizar e a pessoa vai perder os movimentos, né? Então, o organismo tem que entender que aqui ele precisa, além de produzir novas células, ele precisa também da produção de colágeno para devolver a elasticidade da perna. Então, quando é assim nesses locais que tem movimento, demora um pouco mais para cicatrizar, tá bem? Aparência da ferida. A ferida com tecido de epitelização. Vamos lá. À medida que o epitélio nas bordas começa a se dividir rapidamente, a margem se torna ligeiramente elevada, né? E adquire ali uma coloração azulada ou rósea. Como, por exemplo, você se ralou inteiro lá na sua queda de bicicleta. E aí estava o tecido ali de revitalização, né? E aí depois ele vai evoluindo ali, né? Vai saindo do vermelho para voltar para a cor normal da sua pele. Aí primeiro ele fica ali mais rosa, né? Aí depois é que ele vai, através das nossas células, vai ali atingindo a coloração normal novamente. Com relação à escala de dor, né? Nós utilizamos uma escala que a gente consegue avaliar a intensidade da dor que a pessoa está sentindo. Então a gente pergunta de 0 a 10, né? Quanto de dor você está sentindo? Daí o paciente fala assim, não, tá doendo, mas eu tô conseguindo, pode continuar aí, é uma dor suportável, vai dar certo. Aí a pessoa tá sentindo dor, né, mas a dor está leve. Ou então, não, Neide, vamos fazer Neide devagar, faz, quando eu não aguentar eu mando tu parar. Então a gente já tem uma noção ali que a dor está moderada, né, ele tolera, mas ele precisa de um tempo para se recompor. Ou quando tá intensa, a pessoa chora. Durante o curativo, ela deixa você fazer, mas ela chora, ela reclama, ela fala assim, nossa, isso dói demais, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando, quando é que eu vou me livrar disso? E aí começa a reclamar. E a gente pode também fazer a pergunta, né, de 0 a 10, dona Rosa, né, quanto que a senhora tá sentindo? Ela, 1000, minha filha, eu tô sentindo 1000% de dor, pelo amor de Deus. Mas aí a gente tem, né, então aqui, ó, a gente pode pedir também a abordagem médica para terapia medicamentosa, se for o caso. Existem alguns procedimentos que antes do curativo já tem uma medicação prescrita, tá? Meia hora antes do curativo, principalmente se for queimadura. Então o médico já prescreve ali tramal, dipirona, algum analgésico, né? Ele já deixa prescrito meia hora antes do curativo, que é para quando você for, a medicação ainda está fazendo efeito no organismo do paciente e ele tolerar melhor. Dependendo do quadro, a medicação é tomada antes, tá? Antes do procedimento do curativo, não durante. Então, vamos lá. Descolamento, né? Ferida com cavidade é importante para identificar o descolamento, se tem alguma fístula ou se tem alguma tunelização. Por exemplo, você tá vendo a ferida ali
né? E você tá vendo que ela tem secreção, mas você não está vendo por onde aquela secreção pode sair. Como, por exemplo, um furúnculo. Você sabe que a secreção tá ali, mas ela não tem um orifício para sair, né? E às vezes ela cava ali um túnel dentro do próprio tecido, por isso que o paciente sente latejando. E às vezes ela estoura em outro lugar, ela acha um outro orifício. Então é aqui, ó, a tunelização, ela cava um túnel dentro do tecido. As bactérias fazem isso. Então, a utilização de um cotonete estéril ou de um suave com o objeto de medir, né, com o objetivo de medir a extensão do deslocamento. Ou, se for profundo e você conseguir colocar a régua assim próximo da borda, você também pode fazer com a régua. Então, isso aqui vai facilitar a determinação de quais são as minhas condutas. Dependendo, né, da altura e da borda, a gente tem uma conduta diferenciada. E a reavaliação tem como objetivo verificar qualquer sinal de complicação e monitorar os nossos progressos, né? Então, a gente faz a reavaliação, abre, né, aquilo ali de acordo com o que foi preconizado. Digamos que você quer trocar daqui 7 dias aquele curativo, ou que ele está com cobertura simples, que é gaze, né, chumaço e atadura. Então, você tem que trocar todo dia ou 2 vezes ao dia. Isso vai depender da avaliação que você fez. E a frequência dessa conduta vai variar de acordo com o tipo de ferida, mas na maioria das feridas crônicas, elas devem ocorrer, né, a cada 1 ou 2 semanas, que é quando a gente coloca lá aquela placa em cima e espera 7 dias para trocar. Professor, então a pessoa fica com aquela cobertura durante 7 dias? Não, ela fica com a placa durante 7 dias. A cobertura secundária, que são as gases e a atadura, você vai trocar todo dia, tá? A gente fala assim, é o curativo de uma escara. Curativo de escara, quem tem que fazer, ou lesão por pressão, né? Quem tem que fazer é um enfermeiro, porque é um curativo de grande extensão. Mas aí, quando você vai lá e abre, você percebe que o curativo está feito, tem uma placa em cima, você só vai trocar o secundário. Daí o enfermeiro fala, não, Neide, vai lá porque é só o secundário, né? Então, o secundário, o técnico de enfermagem pode trocar. Ou quando é uma ferida assim, ó, mais simples também, o técnico de enfermagem também pode abordar sozinho. Borda ou margem, né? É a avaliação das margens da ferida e a pele que está se reestruturando. Então, ela fornece informações úteis referente às condições da etiologia, né? E ali da cicatrização. A característica da borda pode ser plana ou ela pode ser um pouquinho mais elevada. Ela pode ser uma borda regular ou pode ser uma borda irregular. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, tecido necrótico. Quando de cara você olha para essa ferida, você já sabe que aqui eu tenho tecido necrótico. Eu tenho uma borda, né, que está aderida aqui nesse esfacelo. Então, ela está grudada no esfacelo. Eu tenho que retirar ela através dos movimentos de fricção ou fazendo ali o debridamento com as minhas pomadinhas para me ajudar. Então, aqui, ó, necrose, eu posso tirar esse tecido com bisturi. Aqui, eu posso fazer a remoção através da fricção. Aqui, eu tenho um descolamento da borda, ó. A borda descolou da ferida. Aqui, a borda está aderida. Aqui, ela está descolada. A gente observa que a borda está solta, né? Tenho aqui também, na mesma ferida, um tecido de granulação e eu tenho aqui um tecido de epitelização, que é esse aqui, ó, que tá mais branquinho. Então, nesse tecido aqui de granulação e de epitelização, eu posso utilizar apenas o óleo, né? Aqui, onde eu ainda tenho esfacelo, eu tenho que usar uma pomada para debridar, para soltar. Então, na mesma ferida, eu posso utilizar mecanismos diferentes. Agora, para isso, eu tenho que saber avaliar. Se eu pegar a mesma pomada e passar aqui no esfacelo, aqui no tecido de granulação ou de epitelização, o que ele vai fazer? Ele vai comer essas células boas e essa ferida vira um buraco sem fim, porque não acaba nunca se eu estiver utilizando o mecanismo errado, ok? Então, aqui a gente vai utilizar soro fisiológico, tá? Para lavar bastante, vamos utilizar o soro fisiológico. Podemos utilizar também água destilada, mas no geral utilizamos soro fisiológico. Utilizamos aí um detergente enzimático, tá? Podemos estar utilizando aí o PVPI, né? Deixa eu ver um outro. Clorexidine é muito usada, mas a clorexidine sabonácea, tá? Porque tem também a clorexidine que é veículo
alcoólico, à base de álcool, então vai doer. Então a gente usa aqui veículo sabão, ela faz uma espuma. É um detergente enzimático que tem em tudo quanto é unidade de saúde. A gente pode estar utilizando ela, depois lava para tirar todo o excesso e aí vem com o mecanismo de cobertura, que nesse caso aqui na granulação vai ser óleo, tá? Ou uma pomada, porque pomada é a base de óleo. A gente vai ver qual é a pomada mais indicada aqui nesse caso, que tem disponível na unidade. Mas, no geral, eu uso óleo porque o óleo tem em todo canto e tem um efeito maravilhoso. E aqui dentro, né, a gente vai utilizar a pomada para fazer o debridamento. Tá, a gente utiliza a água oxigenada quando eu quero saber se tem revitalização. Por exemplo, o que acontece com a água oxigenada, né? O que vai acontecer, Rebeca, com a água oxigenada? A água oxigenada, quando eu jogo em cima e ela causa aquela fervura, né, que a gente observa as bolinhas, significa que tem sangue. Quando tem sangue, eu tenho como saber se esse tecido é um tecido de granulação, tá bem? Eu tenho como saber se ali eu tenho células, né, que estão revitalizando esse tecido, tá? Digamos que aqui, eu quero jogar aqui em cima para saber se embaixo tem tecido de revitalização ou se tem tecido necrótico. Eu jogo a água oxigenada volume 10 dentro. Tá bem? Para ele fazer ali aquela fervura. Quando ferve, é porque eu tenho oxigênio, células vivas oxigenadas, tá? Então, a gente utiliza para fazer um teste. Não utilizamos mais para fazer lavagem, a menos que você tá num local que não tem outra coisa. Daí você pode lavar com água oxigenada, mas a função dela é essa, tá? De verificar se embaixo eu tenho tecido ali de granulação. Então, vamos lá. É importante eu adotar atitudes positivas. Então, observa a tua expressão facial, né? A forma que tu olha, o sustinho que tu tem quando tu termina de cobrir ali. Eu tenho que dar uma explicação clara sobre o tratamento e sobre o tempo, tá? Que eu estipulei, né? Pela experiência que eu tenho, para essa ferida melhorar. Tenho que promover a participação do paciente e dos familiares, tá? Através da fotografia, isso é maravilhoso. A gente mostra, a gente não envia a foto para ninguém. A gente mostra para a pessoa, tá? Evite comentário desnecessário em relação à doença ou ao tratamento. É importante definir um tratamento individualizado. Ah, é porque no seu João eu tô fazendo assim, tá dando certo. Na Maria eu tô fazendo do mesmo jeito. E não tá dando certo. Onde é que eu tô errando, professora? Você tá errando em não individualizar o paciente. Cada paciente responde de uma maneira diferente. Nós somos seres humanos completamente diferentes, anatomicamente, biologicamente, né? Então, nós respondemos de maneira diferenciada, tá? Digamos que o seu João não tem diabetes e a dona Maria tem diabetes. Digamos que o seu João, né, ele tem uma dieta ali equilibrada, uma dieta rica em fibras, em nutrientes, e a Dona Maria já tem uma dieta mais pobre, porque a dieta da Dona Maria é farinha com jabá, ela gosta de comer só isso, ela come só isso, né? A Dona Maria, ela não gosta de alimentos que tenham nutrientes, então ela vai responder, né, de uma maneira mais lenta. Estimular o autocuidado, tá? Principalmente aqui nos pacientes que eles têm condições de promover o autocuidado. Então, a gente estimula nele tudo que ele pode fazer por ele, ele deve fazer, tá? Tudo que estiver ao alcance dele. Para limpar a ferida, o que a gente faz? Não esfregar a ferida que tem tecido de granulação, né? Aquele tecido mais vermelhinho que eu mostrei para vocês. Não esfrega, né? Já tá ali, já tá cicatrizando, já tá tudo ok. Não use sabão antisséptico para limpar a ferida, né? E limpe através de irrigação. Joga o soro em cima. Joga o soro em cima e vai fazendo ali a remoção, né, do excesso através de movimentos mais leves. Qual é a força? A força hipodráulica, né, adequada é 8 psi, tá? O que é 8 psi? Significa que você tem que jogar um pouquinho mais de longe com uma pressão diminuída, tá? Aqui eu gosto de utilizar o próprio equipo do soro, tá? Algumas pessoas colocam a agulha 40x12 dentro do soro, né? E fazem aquela pressão. Quando eu faço aquela pressão, eu tô colocando uma pressão aumentada, tá? E aí a intenção é descolar a borda, tá? Se o tecido já é de granulação e eu descolar a borda, vou demorar mais para cicatrizar. Quando que eu utilizo assim, ó, para descolar a borda? Quando eu tenho
né, esse tecido aqui de esfacelo ou um tecido necrótico. Eu quero que ele solte, então eu faço uma pressão maior, tá? Que a gente considera que essa pressão tem aproximadamente 15 psi, né? Para danificar o tecido, essa é a intenção. Agora, quando o tecido ali tá um tecido de revitalização, aí se eu danificar, eu vou estar perdendo metade ali do meu trabalho, né? Então, a gente pode estar utilizando aqui, ó, uma seringa de 20 ml com agulha 12, né? Ou com a Boccati 18. Agulha 12 é a agulha 40 por 12, né? Soro fisiológico num frasco, tanto de 125 como de 250 ml. Isso aqui, ó, teoricamente, é empírico, não faz diferença. A quantidade, digamos que, eu vou abrir um soro de 500 ml e vou usar o soro inteiro. Se tiver necessidade, usa. Se tiver necessidade de usar mais de um, utiliza mais de um. A ideia aqui é manter limpo, né? Então, a quantidade vai depender da avaliação de quem está executando. Temperatura ideal, né? Para as reações químicas ali. Uma temperatura em ambiente, 36,4 ou 37,2. Isso se eu tiver que aquecer o soro fisiológico, tá? No geral, a gente não aquece. Antisséptico. É contraindicado para ferida crônica, ferida tóxica, o tecido de granulação. E retarda um processo cicatricial, né? Então, o uso aqui, ó, uma ferida antisséptica de uma pele íntegra, ao redor da área do implante, de drenos, catéteres, fixadores, entre outros. Então, a gente não vai utilizar o antisséptico, tá? A gente vai utilizar só o soro fisiológico. Antisséptico. Ferida é limpa de dentro para fora, ou seja, do mais contaminado, né, para o menos contaminado. Feridas sépticas, né? É uma ferida limpa de fora para dentro. É assim que a gente vai fazer. Qual é a razão? Evitar a contaminação da ferida e evitar a contaminação do tecido, né, que está sadio ao redor da ferida. Então, a gente vai sempre limpar a área mais contaminada primeiro e depois a área menos contaminada. Então, aqui, ó, uma ferida asséptica. Não tem ali, né, infecção. Esse A é de negação. De dentro para fora. Feridas sépticas têm infecção. Você limpa de fora para dentro, das bordas, né? Onde está menos contaminado, lá para o mais contaminado por último. Sempre o mais contaminado por último. Então, vamos lá. Técnica estéreo, né? Um curativo realizado na unidade de saúde com material estéreo. Pinça ou luva estéreo. E a solução fisiológica 0,9%, mais a cobertura que deve ser estéreo, como, por exemplo, aí uma placa de hidrocolóide. Né? Limpa. Curativo realizado no domicílio pelo usuário ou pelo familiar e é realizado com material limpo, com água corrente ou com soro fisiológico, e a cobertura também pode ser estéreo, né? Que são as nossas gases estéreo. Usar a pinça, né? A pinça dente de rato vem dentro de um pacote de curativo para auxiliar no procedimento. Quando eu utilizo, né, pinça, eu uso luva de procedimento. Quando eu não tenho o kit de curativo na unidade, eu vou usar a luva estéril, tá? Isso para algum tipo de ferida que tenha tecido de granulação. Agora, se a ferida tem ali um tecido de esfacelo ou um tecido necrótico, não tem necessidade do meu curativo ser estéril, porque a própria ferida já é altamente contaminada. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem uma cobertura, né? Então, a gente retira toda essa cobertura com luva normal, a luva de procedimento. E aí, quando chega nessa parte, a gente vai jogando o soro para que ela solte sozinha, tá? Então, no máximo, a gente pega ali na borda e dá uma puxadinha. Se a gente perceber que tá tendo ali retração, que tá segurando, a gente joga mais soro e molha. Gente, isso aqui é sem pressa, tá? Já falei para vocês que a gente não ganha por produção. Então, é sem pressa, na calma. A maioria dos antissépticos é contraindicado nas feridas crônicas, porque ela tem uma finalidade de remoção total dos resíduos de cobertura anterior. Tem, né, a remoção de retirar as bactérias, o exudato e os tecidos desvitalizados que estão soltos. Retira também algum corpo estranho que se prendeu ali na ferida por algum motivo e deve ser feita sem produzir traumatismo no tecido. Então, é jogando o soro mesmo em cima até sair. Então, qual é a limpeza eficaz? Uma agulha 40 por 12 e uma seringa de 20 ml, porque quanto menor a seringa, maior vai ser a pressão que a gente exercer, né? Lembra da mangueira que a gente fecha,
né, a saída da água para ela ter um jato mais forte, aqui é a mesma coisa. Ou a gente pode utilizar também um frasco de soro furado com agulha 40x12. Daí a gente vai jogando aqui, ó, em cima, na intenção de soltar. Quanto maior a pressão, mais vai soltar esse tecido aqui que está preso à ferida. Essa é a intenção, tá? Agora, essa ferida aqui é uma ferida crônica, tá? Então, a gente não lava com os antissépticos, a gente vai lavar com soro e depois vamos finalizar com a pomada, né? Que aí a gente acredita que vai ter uma melhor cicatrização no organismo desse nosso paciente. Devemos respeitar a privacidade do paciente, tá? Então, sala fechada, ou se a gente está numa sala com mais pacientes, a gente passa o biombo, tá? Não deixe que as pessoas fiquem vendo a ferida desse paciente, esse tipo de curativo. Não expor a ferida antes do tempo que for recomendado, por exemplo, tá lá com uma placa para 7 dias, hoje está no 5º dia, você vai lá e tira, não pode. Lavar as mãos antes e após realizar o curativo e desprezar o lixo no local adequado. Não é no lixo do paciente, é no lixo infectante lá do expurgo, tá? Ah, professora, mas tem um lixo infectante aqui no quarto do paciente, eu vou jogar aqui? Não, vai ficar aquele odor lá dentro daquele ambiente fechado, tá? Então a gente joga lá no expurgo. Limpa a ferida, né? A gente pode limpar ela com trouxinha de gás que são esterilizadas, né? Umedecida com soro fisiológico no sentido único. Inicialmente a ferida e posteriormente nas laterais. Depois a gente vai secar essa ferida. No final a gente vai ocluir essa ferida com 2 ou 3 lâminas de gases esterilizadas, dobradas no sentido horizontal. E vamos fixar com fita adesiva que seja hipoalergênica, aquele esparadrapo também que eu vou lembrar o nome. Micropore. Tá? O esparadrapo micropore, a gente fecha com ele se tiver na unidade. Realiza o curativo com técnica asséptica 24 horas após a sutura e mantém o curativo ocluído por mais 24 horas, se for necessário. Então, aqui a gente está falando de uma ferida cirúrgica. Como é que a gente faz com a ferida cirúrgica? Só lava com soro fisiológico, a gente não passa álcool na ferida cirúrgica, tá? Isso já caiu por terra desde 2014. Então, a gente não utiliza solução antisséptica nesse tipo de ferida. Exatamente, Henrique. Na dúvida, soro. Sempre soro, tá? Então, vamos lá. A gente realiza a cobertura, né, com 24 horas após a sutura. E depois a gente mantém ocluído por mais 24 horas. Quando a ferida está limpa e seca, a gente já retira ali a cobertura, porque a ferida está fechada. Né? A ferida operatória é uma ferida fechada. Então, a gente não tem necessidade de ficar cobrindo após 24 horas, tá? Quando não houver mais necessidade do curativo, a gente só lava com água e sabão neutro. E isso o paciente pode fazer no momento do próprio banho, tá? E depois a gente observa em cima, se tiver ali alguma crosta, a gente faz a remoção também com água e sabão. O exudato imediato à cirurgia é o sero sanguinolento, tornando-se após 24 horas sero sanguinolento e depois ele fica seroso e por último não sai absolutamente nada, que é quando a ferida está limpa e seca, não tem mais necessidade de uma cobertura, ok? Quais são as cores que a gente espera? Vermelho claro, margem alinhada e sem tensão, ou seja, sem estar puxando, o tecido não está repuxado, né? É isso que a gente espera de uma ferida cirúrgica. Qual é o material que a gente utiliza para um curativo com pinça? Material, né? Bandeja ou nosso carrinho de curativo, kit de curativo com pinça anatômica, pinça dente de rato e pinça de Kelly, que é uma pinça que tem uma curvatura, uma tesourinha que tem uma curvatura na ponta. Uma cuba-rim, pacote de gás esterilizada, esparadrapo, soro fisiológico, saco para lixo, e esse saco para lixo é o lixo infectante e gaze. Então, vamos lá, aqui ó, o pacotinho das pinças, ele vem dentro de um campo estéreo, então ele está estéreo, né? Então a gente vai ter que trabalhar com ele com luva estéreo. Cuba-rim. Vamos explicar para o nosso paciente qual é o procedimento que vai ser feito. Vamos colocar ele na posição, né, que ele fique mais adequado, tanto para a gente trabalhar como para o paciente, e vamos colocar um biombo se for necessário, se tiver mais pessoas no quarto,
né? Vamos lavar as mãos conforme a técnica, vamos limpar o carrinho e a cuba-rim com álcool a 70%, vamos abrir o kit de curativo de modo asséptico, vamos abrir o kit puxando a extremidade de modo para evitar a contaminação do campo estéreo. Vou mostrar para vocês também como é que a gente abre material estéreo. E depois vamos despejar a gaze dentro do campo estéreo. O campo estéreo pode ser a capa ali da nossa própria luva. Vou mostrar para vocês também como é que faz. Lava as mãos novamente e depois que tu preparou todo o material, aí você calça a luva, tá? Depois você vai remover o esparadrapo com o auxílio da pinça dente de rato, puxando ela de forma paralela à pele em direção ao curativo. Depois você vai descartar a pinça na cuba-rim, né? E o curativo inteiro você vai jogar dentro do lixo. Com a pinça anatômica, você vai pegar a gaze, vai dobrar em 4 com o auxílio da pinça de Kelly, vai fazer a bonequinha que a gente fala, né? De modo a fazer um chumaço e vai limpar as bordas da lesão por mais ou menos 5 vezes com a gaze embebida em soro fisiológico, né? Após o primeiro jato ter sido desprezado. Você vai jogar bastante soro em cima, né? Para remover aquele primeiro curativo que estava lá, aquela primeira cobertura, para você conseguir então fazer a segunda. Com a ferida operatória fechada, a gente deve limpar as bordas, obedecendo o princípio menos contaminado para o princípio mais contaminado, ou seja, de dentro para fora, com movimento único. Deve ser evitado o movimento de vai e vem, porque do contrário você leva contaminação para onde não está contaminado e traz, né, contaminação de volta. Então, a gente não faz movimento de vai e vem. Passou, jogou, passou, jogou, passou, jogou. Vou mostrar para vocês a técnica. Então, a gente deve utilizar quantas gases forem necessárias, tá? E descartando após a utilização. Utilizou, jogou fora. Depois, a gente vai secar toda a área com chumaço ou com a própria gases, né? E com as mesmas pinças, em um novo chumaço de gases, nós vamos aplicar o antisséptico prescrito para aquela ferida, se houver necessidade, tá? No geral, a gente só limpa com soro. Cobre o ferimento com gaze aberta ou dobrada e atadura conforme a extensão da ferida, se for o caso de cobrir com atadura. Do contrário, a gente já vem só com a fita, né, microporosa, que é o esparadrapo. Depois despreza a pinça na cuba-rim, fixa as gases com o esparadrapo, daí você faz uma identificação com o nome de quem realizou o curativo, a data, a hora e a assinatura. Então, quem fez o curativo aqui foi a Ana Flávia. Daí a Ana Flávia vai dar o autógrafo dela no final, tá? Ana Flávia, ETE, pode até colocar ETS, ETEAC, data e hora, ok? Despreza o material contaminado nos sacos de lixo distinto conforme determinado pela vigilância sanitária, que é o saquinho branco, tá? Depois encaminha o material usado para a central de esterilização de material. Deixa lá no expurgo que tem uma pessoa, tá, na equipe que é responsável por isso, tanto por buscar material no centro cirúrgico como devolver material no centro cirúrgico. Faz as anotações de enfermagem, especialmente em relação à evolução da ferida e em relação à lesão e principalmente das queixas do paciente. Então, assim, parece muita coisa, né? Mas é uma sequência lógica. Depois que a gente pega a sequência lógica, a gente vai embora, dá tudo certo, tá? Na dúvida em relação a qual solução usar, você pergunta para o enfermeiro que está à sua disposição, tá? E fica ali utilizando soro. Sempre dentro do teu carrinho vai um sorinho ali e bastante agulha 40x12. Na dúvida, vai no soro. Não tenho quem consultar, professor. E agora? Soro. Utiliza soro que você não comete nenhum erro, nenhuma gafe.